Um dos primeiros pilares, talvez, das mulheres estar tão desesperadas hoje, na questão ali dos relacionamentos, é porque elas viram que os caras estão basicamente se autovalorizando. E quando as mulheres percebem que os homens estão se valorizando, que os caras não estão mais bajulando, não estão mais olhando, tanto nos ambientes acadêmicos quanto nos ambientes sociais ou profissionais, elas simplesmente vão ter que atacar esses homens, seja através de shaming ou a maneira como o cara está vivendo, ou o estilo de vida que ele está vivendo. Quando essas mulheres basicamente atacam o MGTOW ou a Red Pill, elas não estão atacando simplesmente o cara, elas estão atacando o estilo de vida de milhões de homens que se autodesenvolveram. É aquele cara que está pensando com a cabeça de cima e não mais com aquela cabeça de baixo que fazia ele gastar, sei lá, 200, 300 reais ali com ela num jantar e simplesmente acabava não acontecendo nada. Ela acabava não cedendo para você e ainda saía com aquela validação de que ela era uma mulher especial por ter sido beneficiada num jantar caro e você sai frustrado disso. Só que como os homens abriram os olhos para isso, elas simplesmente vão tentar atacar de uma forma direta ou indireta. A forma direta que elas atacam são aquelas mulheres histéricas que simplesmente vêm, comentam nas redes sociais, falam mal dos homens, tudo mais. Essa mulher que já não tem mais a cara de pau de se esconder. E as mulheres que fazem diretamente, essas mulheres geralmente estão no grupo das conservadoras, que são aquelas mulheres que dão indiretas, diretas, vocês compreendem? São aquelas mulheres que tentam esconder ou velar uma característica nelas de ofensa aos homens. Uma grande deixa que está sendo colocada hoje é a respeito desses podcasts que está enchendo de mulheres e tudo mais, para tentar ter um debate, para ver até onde vai as expectativas dela a respeito dos relacionamentos dos homens e da sociedade no modo geral. Só que tu vê que uma coisa que é unânime entre todas essas mulheres é que basicamente o assunto que elas mais comentam é a respeito de que o homem tem que ser provedor nos dias atuais, pagando jantares, né? Que quem tem que pagar a conta no primeiro encontro é o homem, segundo elas. A questão do cara ter que ser cavalheiro e tudo mais. Elas estão fazendo as exigências delas nesse montante, só que na hora das obrigações, elas simplesmente desviam o assunto, desviam o foco e voltam para aqueles outros temas que vão beneficiar elas. Vocês estão compreendendo? Por isso que hoje o MGTOW, a Red Pill, está basicamente aflorando esse desejo maligno das mulheres e desabrochando, assim, diríamos, porque elas veem isso como uma ofensa, como um ataque pessoal a elas, porque elas estão desesperadas sim atrás de homens. E se eu falar para vocês que não são só as mulheres acima dos 30 anos, tem mulheres assim com 27 anos para cima já, que eu já vi inclusive no meu ciclo social, que está desesperada atrás de um parceiro, de um namorado, enfim, e não está conseguindo, porque esses caras que estão com 25 anos, 26, esses caras estão na melhor fase talvez da vida deles, né? Começaram a ganhar dinheiro, né? Porque que nem eu já disse em vários vídeos, o homem é aquilo, né? O cara, a partir dos 25 anos, o cara começa a ter uma estabilidade, o cara começa a se conhecer e tudo mais. Já a mulher, desde os 15 anos, ela começa a ter uma vida boa, né? Com regalias e tudo mais. Então, esses caras que estão na mesma idade que elas, de 25 em diante, esses caras eles querem passar a vara em, sei lá, várias meninas ali, gurias na faixa de, sei lá, 18, 19 anos. E eles estão evitando esse tipo de mulher de 25 para cima, porque até os 25 anos, eu digo, a mulherada ela tem a faca e o queijo na mão. Vocês compreendem? Elas têm tudo. Não é à toa que elas têm os velhos da lancha que bancam elas apenas por ela ter um atributo físico.
Se tu parar para analisar o cerne da sociedade, como que é a pirâmide dessa sociedade, os homens, os betas, eles estão carregando a sociedade porque é eles que fazem a parte de infraestrutura, a parte de saneamento básico, a energia, a internet, é tudo isso. Os betas, eles sustentam a sociedade, porque eles fazem um trabalho duro, entram nos esgotos, trabalham como coletores de lixo, entendeu? É esses homens que não têm acesso às mulheres que fazem todo o trabalho sujo da sociedade, o trabalho que realmente precisa para uma sociedade ser tocada. Os homens que têm boa estética e têm grana, esses caras estão no padrão alto. Esses caras, eles estão do meio para cima, vocês compreendem? Ou seja, eles ficam com a grande parte das mulheres, fazem um esforço mínimo e transam pra caralho. E os caras que fazem o esforço, não tem tanto atributo físico, esses caras acabam não comendo ninguém. É isso que tá a sociedade dividida. Vocês compreendem? E daí os caras se revoltam, e com razão, porque eles acham que eles estão sendo negligenciados de algo. Entendeu? Seja de sexo ou de qualquer outra coisa. Só que voltando ao assunto, as mulheres, elas atacam o estilo de vida desses homens único e exclusivamente para tentar denegrir a imagem do cara, para elas tentar colocar na mentalidade do cara que ele ser um MGTOW, ser um red pill, ou não ser nada disso, apenas seguir o estilo de vida, não casando, não tendo filhos, é errado. Elas tentam implantar diretamente essa ideia na tua cabeça que você não querer casar e não ter filhos é uma coisa errada, que você está jogando contra o sistema, você está fora do tabuleiro. Entendeu? Elas querem tentar colocar isso na tua mente para você pensar assim, opa, mas espera aí, tem algo de errado comigo, entendeu? E não tem nada de errado com você, porque os homens solteiros hoje não estão perdendo nada não casando e não tendo filhos. Porque qual que é o benefício? Se você pegar uma caneta e um papel agora e começar a colocar os benefícios que você vai ter tendo um filho a longo prazo, e não só isso, vamos analisar aqui, e não dando certo essa relação, que a chance é muito alta, não é à toa que o Brasil já está com quase 20 milhões de mães solteiras, né? Então assim, digamos que não dê certo essa relação, você colocou uma criança no mundo, você é um responsável, você é o genitor dessa criança, você é o pai. Se não der certo, você sabe que você vai ter que pagar pensão, isso é um fato. Você vai ficar, sei lá, 18 anos da tua vida pagando pensão, entendeu? E se essa criança, esse adolescente, quando ele ficar grande, ele ou ela fizerem faculdade, você vai ter que pagar até os 22, 23 anos ali. Vocês estão entendendo? É 23 anos, talvez, né? 18 a 23 anos que você vai ter que ficar todo mês botando dinheiro, entendeu? Pagando. Imagina se você ficasse durante todos esses anos, sei lá, 20 anos, 22 anos, botando dinheiro numa conta, sei lá, todo mês, guardando esse dinheiro. Cara, daqui 22 anos, se você colocasse uma grana federal com um juro interessante, depende daquilo que você está buscando, se você está buscando uma taxa de juro boa, você vira milionário, cara. E não é nem questão assim do cara ser ignorante com a matemática, não, é realidade, você vira milionário. Você consegue se aposentar sem precisar da Previdência. Você está compreendendo isso? Não importa se você vai ter um salário mínimo, mas você vai conseguir se aposentar sem precisar da Previdência. Por isso que eu digo que filho não está compensando. Os valores de fralda, os valores que você vai gastar com a criança e tudo mais, e sendo que você ainda pode tomar uma alienação parental, tem todos esses pequenos detalhes, né? E a questão da mulher é basicamente isso, você vai ficar talvez 23 anos pagando pensão, né? Dos 18 aos 23, você tem a opção de tomar chifre, né? Que isso, ninguém tá livre para quem tá num relacionamento, né? Todo mundo tá apto a tomar chifre, e sem contar as chantagens emocionais que você vai sofrer, né, no teu relacionamento, porque as mulheres, elas sempre querem mais, elas nunca são satisfeitas com aquilo, sabe? É que nem um jogo de Atari, é um negócio que nunca tem fim, sabe? Elas sempre querem mais e mais e mais, e elas vai chegar num ponto da tua vida que tu vai estar de saco cheio, porque basicamente tu vai se perguntar, será que tá valendo a pena tudo que eu tô fazendo?
pra nada, pra, sei lá, do nada a gente terminar e eu tô me matando, eu tô perdendo cabelo. Não é à toa que a maioria dos homens hoje é calvo, né? Tô perdendo cabelo, eu tô prejudicando a minha saúde física, a minha saúde mental para um relacionamento de bosta, porque o homem tem aquela ideia de samurai de ainda, né? De querer se sacrificar por relacionamentos, entendeu? É por isso que não compensa ter um relacionamento. E sem contar também que todo mês ela vai querer que você saia, levar ela para jantar e tudo mais. E se você não fizer isso, ela vai no grupinho de amigas dela, naquela rodinha, falar mal de você, dizer que você é muquirana, que você não gasta com ela e tudo mais. É basicamente isso. Me corrijam se eu estou errado. As mulheres são assim, elas fazem esse tipo de falcatrua para tentar te denegrir. Só que vocês conseguem entender que elas denigrem a imagem do próprio marido perante as amigas. Entendeu? É assim que elas fazem a imagem do homem para as amigas delas. E a ofensa que elas fazem, a deixa que eu disse desde o começo do vídeo, delas tentar ofender os homens solteiros que não querem casar e não querem ter filhos, que é o tema desse vídeo, é porque elas simplesmente viram que o jogo virou, entendeu? Que agora os homens estão pensando com a cabeça de cima, porque, meu Deus do céu, antigamente o homem que não quisesse ficar com uma mulher só pelo fato dela querer ficar com ele, ele dissesse não. Meu Deus, esse cara tinha que ser morto, nem linchado, hein, véi? Ele tinha que ser morto, tinha que ser preso, tinha que ser separado da sociedade porque ele não era homem. Porque o homem não tinha o poder de escolha. O homem não tinha. E ainda a sociedade quer trazer essa ideia hoje, ancestral, de que se você é o homem e não quiser ficar com uma mulher rodada, uma mulher puta, uma mulher que ela não é bocuda, ela ofende as pessoas, ela é mal educada, entendeu? Não tem a aparência física que você deseja. Você é gay. Você não gosta de mulher, você é um odiador de mulher, você não gosta de mulher. Entendeu? Se você dá um fora nela. Ou seja, você tem que aceitar tudo que vem pra você, porque se você não aceitar, você é gay, você, entendeu? É isso, que as mulheres querem, é isso que a sociedade tá tentando trazer pra nós. Por isso que elas vêm com essas ofensivas, esses shames infinitos. Cara, elas são as rainhas do shaming. Toda vez que eu falo aqui, que eu faço um vídeo, pelo menos 2 mulheres vêm dizer que eu sou um odiador de mulher, que eu sou gay, que eu não gosto de mulher, que isso e aquilo. Na verdade eu gosto das genitálias femininas, entendeu? Eu só não gosto da presença, porque se tivesse a presença eu fico doente, entendeu? Essa é a realidade. Por isso que vocês não têm que entrar no conto da sereia mas você um dia vai encontrar uma pessoa interessante, legal. Tá, mas suponhamos que você não encontre, passe anos e você não encontre. Você vai ficar sempre numa esperança, num looping infinito? Ah, não, espera aí, eu tenho que ficar esperando a princesa da Disney transar com 30 caras e depois ela vai estar pronta pra mim. Ah, que porra é essa? Eu vejo que tem muitos caras que tem esse pensamento arcaico ainda, de achar que as mulheres que hoje em dia estão sentando em tudo que é pica, elas têm que fazer a escolha, entendeu? De parceiro e tudo mais. Cara, por isso que a Red Pill e o MGTOW vieram para ficar. Porque simplesmente, entendeu? Eu não me considero MGTOW, eu não me considero Red Pill. Eu não uso termos na minha vida, né? Eu sou simplesmente um cara que não quero casar e não quero ter filhos. Porque eu acho que isso é uma forma de gasto desnecessário. Eu sou feliz sozinho. E eu tento alertar outros caras, porque juridicamente, e a questão do Estado, a questão das mulheres tóxicas, o feminismo que avançou assim, sabe, de uma maneira que nem um trem-bala, não tá compensando. Eu não incentivo ninguém a nada, entendeu? Até porque tem muito Blue Pill que me acompanha aqui no canal, que vem tentar sempre defender, mas você é muito machista, você você fala muito palavrão, e isso e aquilo, sabe? Tanto é que eu tento bloquear o máximo possível, porque esse tipo de cara eu não quero no meu canal. Porque o papo aqui é de homem para homem, entendeu? Então assim, pessoal, quando elas vierem com esses assuntos, esses shamings, loopings infinitos de tentar denegrir tua imagem, não dá bola. Não ofende, porque se você ofender, você está gastando o teu tempo e você está dando validação para uma mulher que você nem conhece, está do outro lado de uma tela,
Pode estar em qualquer lugar do país, você está dando validação. E mulher ama a validação, não importa se é boa ou ruim, é validação, meu amigo. Então, assim, os homens solteiros não estão perdendo nada, né? Só para resumir esse vídeo, você não está perdendo nada não se casando, não tendo namorada, não tendo um relacionamento. Porque eu digo para vocês, as mulheres atuais, elas estão transando muito, sabe? Não é nem questão de transar. Elas perderam as rédeas, elas não sabem o que é ser uma boa esposa. Se você chega e fala para uma mulher hoje o que é que você gostaria numa mulher, ela vai dizer que você tem que casar com uma boneca inflável. Esse é o nível. Agora, elas podem exigir um homem provedor, cavalheiro de 1,80 m. E essa é a hipocrisia, entendeu? Da nossa sociedade. E pior que isso está no pensamento pessoal, isso está no pensamento de 90% das mulheres do nosso país. Entendeu? Não digo 100%, porque 10% talvez já estão casadas e estão, sei lá, num relacionamento, digamos, bom. Vocês têm ideia de que 90% das mulheres têm esse pensamento de que querem um homem alto, 1,80 m, que tenha estabilidade financeira e tudo, sendo que elas não têm metade disso. E isso já vem lá de trás, mas isso é para um outro vídeo. Esse vídeo eu só quero falar dos homens solteiros que não estão perdendo nada, não casando e não tendo filho. Porque não compensa, realmente, se tu botar na caneta, no papel e numa caneta, não compensa. Tu vai se frustrar muito. Porque a gente espera muito do outro aquilo que muitas vezes nós não temos, correto? Então, assim, por que tu vai se estressar? Ficar procurando uma quimera aí, uma feminista, uma conservadia, esse tipo de mulher, cara. Porque mulher hoje só dá dor de cabeça. Essa é a realidade. Eu quero que vocês analisem o que foi falado nesse vídeo e comentem, porque eu quero ler os comentários e é isso aí, pessoal. Eu tô pensando em fazer uma live sábado aqui no canal e eu quero ver se vocês... Deixem no comentário se vocês querem, botem sim, que vocês querem uma live, querem a live sábado e só comentem se sim, pra gente debater uns assuntos bem interessantes que tem ali a respeito. Tem bastante matéria e eu acho que vai ficar muitos vídeos e eu não quero fazer muitos vídeos aqui no canal. Então acho que eu vou fazer uma live sábado, mas deixem aí nos comentários. É isso aí, pessoal, curtam, se inscrevam, vão se inscrever no canal também para aumentar esse canal. E é isso aí, pessoal, até o próximo vídeo.